Chegando com mais um vídeo sobre gravel. E hoje vou mostrar para vocês um roteiro bem técnico. Ele na verdade é um roteiro muito utilizado por mountain bike. Mas como a gravel tem a sua raiz aí no cascalho, é sempre bom aí recordar e vir de vez em quando fazer rotas mais técnicas. Bom, vamos lá. E tudo isso, todo esse roteiro, você confere a partir de agora aqui no canal. E aproveito, caso goste do vídeo, curta, compartilhe, comente. É sempre bom quando tem a participação para o canal crescer cada vez mais. Um abraço, vamos nessa! Então fica a pergunta, é possível ou não pedalar de gravel num cenário como esse? Só para contextualizar, né, essas gravações foram feitas na região do Retiro das Pedras, que é um local cheio de trilhas, né, muito utilizado pela galera do MTB. Eu particularmente pedalei por muitos anos nessa região. E é uma região, ela tem um mix de vários terrenos, de várias possibilidades, né? Tem trechos extremamente técnicos, trechos mais rolados, né? Trecho com muita pedra, né? Essa pedra escura, né? A região é muito explorada na questão do minério, então a gente tem muita pedra bem exagerada, né? Que dá algum tipo de pancada na bicicleta, né? Então é um cenário propício para MTB. E vem a pergunta, por que não andar também de gravel? Mas essa resposta é muito ampla e nós vamos, né, contextualizar aqui com imagens, com alguns comentários, e vamos seguindo para tentar passar para vocês um pouquinho da experiência do pedal de gravel em terrenos semelhantes a esse. Então vamos lá com as imagens. Assim como em qualquer esporte, né, é necessário a gente ter alguma experiência, né, a gente ter alguma noção básica do que a gente pretende, né? Vamos trazer exemplos ali aleatórios, né? Há muitos anos atrás, quando eu disputava algumas corridas de MTB, né, tinham competições mais duras, mais difíceis, e em uma determinada ocasião fez-se um marketing muito interessante, muito bem feito sobre uma determinada corrida, e ocorreu assim, uma quantidade enorme de inscrição de pessoas com um pouco menos de experiência em competição, em trilhas técnicas, né? Ou seja, a situação de que a gente pode chamar de uma situação extrema, né? Uma situação que a gente acaba passando com algum tipo de bagagem na bike, né? O resultado foi que muitos dos competidores inscritos questionaram, reclamaram, né, porque a prova era uma prova muito difícil, né, que não fazia sentido pedalar nesses lugares que a organização escolheu, enfim. Estou trazendo esse exemplo para a gente tentar fazer um paralelo para quando se pedala de gravel em lugares mais complexos, né, assim como no Retiro, né. A gente pode observar pelas imagens, tem locais rolados, né, como eu havia comentado, mas tem locais técnicos também. Então, é possível despedalar? É possível, mas tem uma série de situações que eu acho muitíssimo importante a gente compartilhar, a gente contextualizar, pontuar, né? Uma situação principal, importantíssima, como eu falo praticamente em todos os vídeos, né? Converso muito a respeito quando alguém me pede algum tipo de sugestão, de informação, são os pneus, né? E hoje tem tido muita discussão sobre escolha de pneus, né, nos grupos, nos comentários no Facebook, nos comentários de Facebook e Instagram principalmente, aqui no próprio YouTube, né? O pessoal tem usado pneus 45, 47, colocando pneus de MTB, né? Se a gente fosse utilizar a bike única e exclusivamente para locais como esse, né, sou totalmente a favor, né? Eu acho que faz todo sentido a utilização de pneus, quanto maior, melhor. Mas como a grande maioria utiliza a gravel nos dois cenários, né, num cenário de asfalto e num cenário de terra,
e uma parcela menor num cenário semelhante a esse das imagens, aí fica aquela pergunta: que pneu eu vou utilizar? Nessas gravações, eu que estou atrás com a câmera no guidão da bike, estou usando o pneu 42 na frente, 43 atrás. O Rafael, que está à frente, ele está com 40-40 nas duas rodas. Então eu sempre trago essa sugestão: pneus 38 a 42, que tem o Gabriel também, que estava andando com a gente, que ele aparece em alguns trechos, estava com o pneu 38. Então, assim, trabalhando com pneu de 38 a 42, já tem uma possibilidade legal de ter uma certa, um certo conforto, uma certa segurança. Se optar por pneus maiores, show de bola. Isso é um ponto. O outro ponto importantíssimo, não só para gravel, mas para o ciclismo em geral, seja para o atleta que tem uma MTB rígida, uma MTB full, uma gravel, enfim, uma bike elétrica, é a pessoa entender sobre a bike, entender sobre o local, entender que uma pedalada num cascalho solto, como nessa imagem aqui, a bike vai tracionar menos, num trecho de descida ela vai ficar mais literalmente mais solta, e são técnicas, são experiências que a gente adquire com o passar do tempo, a gente adquire errando, ou adquire também com a possibilidade de pedalar com alguém que tem um pouco mais de experiência que você. Então, uma dica interessante, que é totalmente viável, a gente está em trechos de subida, por exemplo, a gente tem o guidão com drop, a gente tentar colocar a posição dos braços ali um pouquinho mais fechada, que vai trazer para a gente um pouco mais de firmeza, para a gente manter a linha, manter a bike com uma dirigibilidade mais constante. Outra situação importante é a gravel. Só um minuto, a bateria aqui deu um probleminha, já volto. Vamos lá. A gravel, ela, diferentemente das mountain bikes, é uma bicicleta que, por não ter suspensão, embora algumas pessoas já estejam utilizando, mas também, de um modo geral, a essência da gravel é garfo rígido, ela não corrige tanto as imperfeições do percurso, se a gente comparar com uma suspensão aí de 100, 120, 140, 160 milímetros. Então exige uma escolha do traçado de uma forma mais correta. E a maravilha, assim, a beleza da modalidade gravel, na minha opinião, é justamente isso. Dando exemplos novamente. Lembro há uns 2, 3 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de pedalar em outra cidade com pessoas que eu não conhecia, e todos estavam na ocasião com o MTB, e fomos indo e tudo, dentro do limite ali, dentro das possibilidades, fui andando com a turma, e um rapaz comentou, falou: Gabriel, eu achei super interessante como que você pedala na bike, que você escolhe o melhor traçado, diferentemente da gente, que a gente com a MTB, é claro que a gente procura passar sempre nos melhores locais, mas não é totalmente necessário, justamente pela correção da suspensão. Então a gente está num trecho como esse aqui, com essa quantidade de pedras, essa pedra socada ali, essa pedra que, se a gente não ir escolhendo mesmo o traçado legal, vai ter uma dificuldade maior. Então exige uma atenção, exige a antena ligada sempre. Nesse trecho também é um trecho bem complicado de se pedalar, porque tem o cascalho solto, tem a quantidade excessiva de pedras, mas se vocês observarem, a gente vai escolhendo ali, vai raciocinando com os braços um pouco mais fechados, tem que fazer força mesmo, não tem jeito. A relação de marcha da gravel é uma relação um pouco mais dura, um pouco mais intensa que da MTB, então assim, é experiência mesmo, é testando, errando, aprendendo, perguntando, mas em resumo, é possível pedalar de gravel em trechos mais técnicos com essas ressalvas, principalmente escolha do pneu correto, com uma calibragem legal também. A gente não pode entrar num local como esse com um pneu extremamente cheio, então a gente baixa a calibragem, de preferência usando tubeless, que você pode baixar mais ainda. E tem aquelas pessoas que usam protetor de aro,
que fazem com que as pancadas fiquem pancadas mais seguras ali no aro para evitar, né, evitar que o aro se danifique, por exemplo, e até mesmo a questão de pneu, preserva um pouco mais ali numa eventual pancada seca mesmo. E a técnica, né, a experiência. Eu estou repetindo excessivamente a questão técnica, experiência, mas volto a dizer, não é uma questão exclusivamente para gravel, é uma questão de se pedalar, né? Então vai aos poucos, né? Se você ainda é novato no esporte, é iniciante, né? Talvez uma pessoa experiente em outras modalidades, mas iniciante no gravel, né? Vá devagar, vá aos pouquinhos, né? Aprendendo, pegando os macetes, né? As particularidades ali, as dificuldades, né? Toda bicicleta tem dificuldades e facilidades, né? A gente vai adaptando a nossa pedalada à realidade da bicicleta, né? Porque é possível, é legal, né? Sem correria, né? Se você não tem a segurança ainda, vá devagar, aos pouquinhos você vai evoluindo, assim como em qualquer situação na vida, né? A gente não é expert nem experiente em nada até a gente iniciar e ir aprendendo aos poucos. Então a essência desse vídeo aí, a ideia desse vídeo era justamente passar que a gravel pode levar a gente em roteiros inimagináveis, né? E só finalizando aqui, um adendo que até uma pauta para uma próxima, né, um próximo vídeo aí do BH Gravel, é a participação de gravel em provas de MTB, né? A gente ainda não tem tantas provas, né? Tivemos, na verdade, ano passado, 2 exclusivas mesmo, 100% gravel, né? O Mário Roma lá de São Paulo, né? E o Red Bull lá na região sul do país, né? São provas exclusivas. Mas hoje a gente já tem no Brasil, praticamente em toda a corrida de MTB, a categoria gravel, né? Dá para andar com a galera do MTB? Também é uma resposta muito ampla, vai depender muito do contexto, do percurso. Vão ter momentos que a gravel vai andar muito mais rápido, vão ter momentos que a gravel vai andar muito mais devagar. E de novo, vai da pessoa, vai da capacidade física, capacidade técnica, capacidade competitiva de cada um. Mas é algo que está crescendo, né? Até um momento que a gente vai ter provas exclusivas para gravel, uma quantidade maior, com um maior número de pessoas, né? Se é que o esporte vai entrar, que se a modalidade vai entrar para essa pegada aqui no Brasil. Torço muito para que isso ocorra, mas enfim, vamos nessa, é isso aí, né? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, faço questão de ler um a um, de compartilhar com vocês aí, da gente ir debatendo e vamos pedalando, vamos curtindo a vibe do gravel, porque a cada dia, a cada pedal a gente aprende um pouquinho e não tem nada melhor do que a gente finalizar um pedal, finalizar um treino, finalizar uma competição, né, de uma forma massa, de uma forma segura, de uma forma cheia de histórias, cheia de experiências. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos e gravelemos!